Bom dia, meus irmãos, bom dia, igreja. Hoje, o tema da nossa aula é Teologia da Prosperidade. E Teologia da Prosperidade, ela é conhecida agora, como o próprio nome sugere, a prosperidade é algo que você vai receber, vai ter, vai acumular, vai desenvolver em riquezas. É muito diferente daquilo que fala a Bíblia, é um pouco diferente. Eu gostaria, se tem algum visitante que está numa igreja que pratica teologia da prosperidade, eu não vou atacar a igreja alguma, eu vou mostrar alguns fatos, vou mostrar algumas diferenças e quero mostrar a palavra do Senhor também, o que ela fala, o que nós acreditamos, o que nós pensamos. Então, teologia da prosperidade ela é conhecida como confissão positiva também. Ela também é chamada por algumas pessoas movimento da fé ou da palavra da fé. Essa senhora, ela foi a fundadora de uma congregação, igreja, seita, chamada Ciência Cristã. Não tem nada de ciência e não tem nada de cristão, como vocês vão ver. Uma das teorias que ela prega é que se o corpo é irreal e o mal não existe, logo a doença não existe. Para ser curado, basta acreditar que a doença não existe. Corrija o pensamento errado e substitua pela verdade de que a doença não é real. É brincadeira, né? Mas essa igreja ela existe há 140 anos e ela tem 2.000 igrejas no mundo todo ainda hoje. Ela se instituiu em 1879, tá? Chamada Igreja de Cristo Cientista. E essa senhora, Mary Baker, ela teve que ser processada por umas 2 famílias porque começou a morrer gente. É aquela ideia que fala, olha, Deus não é poderoso, Deus está no controle da sua vida, então Deus vai fazer alguma coisa, algum milagre. O livro que ela tinha, eu calculei o valor da época, custa aproximadamente, o curso que ela dava na igreja dela, hoje seria em torno de entre R$900 e R$1.200. Essa senhora ficou milionária. E ela criou alguns pensamentos, e esses pensamentos foram base e construção para muita coisa que a gente vê hoje, como eu vou explicar para vocês. Mas uma das coisas que ela... na igreja dela tem um livro chamado Ciência e Saúde, e é base de profissão de fé. Você tem que, além de ler a Bíblia, você tem que ler, é obrigatório ler e acreditar nas regras desse livro. E algumas coisas que ela fala é que Satanás não existe inferno, não tem Santa Ceia, não tem oferta na igreja, não tem batismo também, né? Então, aí começou uma linha de raciocínio que vai ser transferida. Olha, ela morre no começo do século passado. Aí, o que acontece? Muitos grupos hoje pensam ou acreditam que a igreja teve um período que ela ficou afastada, que nenhum cristão teve a ideia de que isso é fantástico. É como se a igreja fosse apagada. Isso acontece sempre está acontecendo. Em todas as igrejas parece que é assim. Parece que tem um mestre, um mentor, que descobriu a caixa mágica. Descobriu o versículo que você nunca leu, descobriu algo que você nunca viu e começa a ser sedutor. Porque na primeira onda pentecostal, entre 1904 e 1906, está registrado em 1906, mas a gente sabe que começou em 1904, 1902, nos Estados Unidos.
Teve jornalistas vindo. Hoje não tem, né? Hoje você vê, seu bairro tem alguma igreja que tem gritaria, sapatinho de fogo, reteté, uma bagunça toda. Não vai ninguém, tá lá. Mas há quase 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás, deu a imprensa, veio o jornalista ver o que estava acontecendo, com toda aquela gritaria, com toda aquela coisa. Então essa foi a primeira onda pentecostal. A teologia da prosperidade, ela surge na segunda onda, tá? Então, eles ensinam que a escritura em si só, ela não é suficiente. Precisa alguém para interpretar, para te ajudar a você. Olha, uma vez eu dei esse exemplo, eu falei assim, eu escrevi uma carta, eu escrevi 3 caderninhos, tem para os meus 3 filhos. Eu falei, quando vocês forem mais velhos, vocês vão abrir, um caderno, são 3 caderninhos. Agora, imagina se uma instituição chamada, sei lá, Torre das Crianças, ou Nós Temos o Poder, não, eu morro, passa alguns anos, eles vão abrir o caderno, não. Nós vamos interpretar esse caderno para vocês, que são meus filhos. Eu odiaria isso, eu acho que você manda uma carta, hoje é e-mail, né? Mas nem tem carta mais, é só o correio entregando conta. Mas você escreve uma carta e ela é tesourada no meio do caminho, revista no meio do caminho. Sua carta nunca chega, tem que sempre alguém que tem que ler e transmitir para você. E isso é muito, mas muito forte. É uma diferença, eu não estou falando mal, isso existe, é assim. Por exemplo, a gente vê isso na congregação, tá? Então, vê isso também no grupo da Torre de Vigia, que são os testemunhos de Jeová. Lá ninguém interpreta nada, o grupo de 30, 40 pessoas que estão lá nos Estados Unidos vão interpretar para você e você vai sempre receber um material diferente deles. Mas essas ideias não são novas. Essa forma de construir os pensamentos existe há mais de 100 anos. Esek Kenyon, ele era um pastor americano da Igreja Batista da Nova Aliança. Ele fez um curso de oratória. O professor desse homem tinha sido um membro muito ativo daquela mulher que você viu anteriormente. E ele se apaixonou, então, não por ela, pela ideia da confissão positiva. Ele já é mais novo, você vê que ele agora faleceu há um pouco mais de 10 anos atrás, mas esse homem, o Irving Hagen, ele é um dos primeiros homens a construir mega igreja com mais de 2, 3 mil pessoas. Aliás, ele não foi o primeiro, anterior a ele, também tinha uma igreja com 5 mil pessoas. E eu vi alguns cultos na internet dele. O que ele faz? Não tem nada de pregação, de palavra. É assim, terapia do riso, terapia da gargalhada. Ele passa a mão e as pessoas vão desmaiando. Muita emoção, muita comoção. Eu vou mostrar nos próximos slides como isso entrou, permeou a influência que isso tem nos dias de hoje. Existe aproximadamente 400 denominações diferentes no Brasil. Curioso é que, para você conhecer ela, imagina você ficasse um ano em cada denominação, 6 meses em cada denominação, seria 200 anos. Para conhecer todas, não dá, não é possível. Então, acho que só o Ailton ele vai conseguir fazer isso, mas eu não sei não. Ali está marcado 75% das igrejas do mundo são, de alguma forma, adeptas desse pensamento. Tá? Espero que a gente nunca chegue, espero que a gente fique na minoria. Bem na minoria, bem para lá da minoria, né? Porque tem outras formas de pensamento. Mas
um aluno formado em mestrado em teologia nos Estados Unidos, ele fez um material interessantíssimo. Ele fala que dos Estados Unidos até a China, o planeta Terra virou adepto. Isso é muito saboroso, parece que isso é muito gostoso, isso é muito sedutor. A ideia de que você... porque a prosperidade é sempre uma promessa do que você vai ganhar, de que você vai ter mais, de que você vai ser melhor. O que acontece? A teologia da prosperidade, ela cresce e a assistência decresce. Desaparece praticamente de alguns países. Olha como isso na minha opinião, isso não é de Deus. Em alguns países, as igrejas não ajudam mais os pobres, porque eles ficam pensando em si. Eles não têm um plano de assistencialismo. A IURG, aqui no Brasil, acho que é a única igreja que se declara, né, a teologia da prosperidade, que tem um plano. Mas o plano é assim: quanto mais você prosperar, um plano para pessoas pobres e com mais dificuldade. Quanto mais você prosperar, mais você vai dar dinheiro de volta para a igreja, e isso vai ser bom para nós. É o que a igreja pensa. Ora, por que eu estou falando tudo isso? Eu acredito que é importantíssimo nós conhecermos como os outros pensam, qual que é a ideia, como se formata o pensamento religioso em nossa volta, porque muitas respostas eu acredito que vocês vão ter que formar a partir de conhecimentos mais profundos, porque o futuro é que isso vai virar algo tão sedutor, que as pessoas não vão escutar mais ninguém. De um lado, eu tenho a letra de um compositor, de uma canção, e do outro lado eu tenho o 2 Coríntios 12, 7 a 10. Então eu vou ler o que essas igrejas falam. Esse autor, ele colocou nessa canção praticamente tudo o que as igrejas falam. Eu vou ler. Eu profetizo sobre sua vida, meu irmão, eu determino. Eu repreendo toda maldição lançada para você. Com a autoridade que foi dada agora, enfermidade, câncer, AIDS, vai embora. Eu anulo todo o mal sobre você. Em nome de Jesus, declaro agora. É ponto final nessa triste história. Uma nova história você vai contar. É o momento de cantar o hino de vitória. Agora é no nome de Jesus, declaro agora, enfermidade que te aflige vai embora, eu repreendo toda praga, maldição, eu determino, é debaixo da unção, seja curado, renovado, libertado, transformado, restaurado e cheio de poder, eu determino, eu profetizo, receba agora a tua vitória. Ele tem mais poder que Jesus. Eu nem tenho o que dizer, eu vou logo para 2 Coríntios. 2 Coríntios 12, versículo de 7 a 10, fala assim: para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. É um contraste gigante. É um contraste gigantesco entre os dois pensamentos. Eu tirei da internet alguns comentários e, novamente, eu também não estou falando mal de ninguém. Isso daí é uma publicação e é público, né? Então vamos lá. Pastor defende que se Jesus viesse em nossos dias, teria um jatinho. E entende que se o inferno não existe, que se os demônios não existem, que se a punição, que se Deus, que Jesus Cristo não é o Cristo, e não deixa de ser igreja, e não deixa de ter a palavra cristã, e não deixa de ser sedutor, você entende o que é uma armadilha?
Uma armadilha para pegar rato é para pegar rato. Se o rato sabe que é uma armadilha, ele não cai nela. É uma armadilha para pegar pessoas. E não é para a pessoa saber que ela está... Tanto é que se você perguntar para alguém, e aí, você é um herege, né? Claro que não! E aí, você está na teologia da prosperidade? Claro que não! Eu faço o que a Bíblia manda. Por isso que eu acho que essa frase é tão... Olha, odiar uma teologia não te leva para o céu. Falar que eu faço o que a Bíblia manda, para mim também às vezes não significa nada. O que significa é eu ver a sua vida. É eu mostrar a minha vida. Minha vida tem que falar mais do que as minhas palavras, minhas atitudes. Milagre de Jesus para Bispo Macedo da Igreja Universal não trouxe benefício algum. Eu não tenho coragem, eu não tive coragem de colocar, porque eu vi o áudio, isso não é fake news, não é boato. Eu vi o áudio que ele xinga Jesus. Eu não tenho coragem de repetir o que ele falou. Procura na internet você depois, se você tiver curiosidade. Tremenda blasfêmia, nojeira. Eu não tenho coragem de colocar aquilo. Eu não tive coragem de mostrar para vocês. Eu achei que no ambiente, na igreja, isso não cabia. Fiel esfrega a toalhinha da Igreja Mundial do Poder de Deus na porta do banco para pagar dívida. Tá ali, vocês estão vendo, eu tirei, dei um print screen da tela, coloquei e... Às vezes é incontestável porque ele fala, olha aqui essa pessoa sendo curada, olha aqui essa outra pessoa sendo curada. E chega um testemunho falando da vitória, chega um testemunho falando da bênção, e chega outro testemunho falando. Mas meus amigos pessoais estão com um monte de dívida, um monte de problema. Tive uma amiga pessoal que teve o carro dela queimado, porque ela cegou, ela tem uma empresa, ela não conseguiu pagar funcionário, não conseguiu pagar pessoas, e ficaram com tanta raiva, ficaram tão revoltados. Conheço igrejas que não pagam aluguel, conheço igrejas que não estão... É vida. Você com Cristo, você reflete Cristo. Quando você não reflete Cristo, sua vida é uma bagunça. Existem inúmeras advertências. Ah, que pena, ele saiu. Não, mas dá para ler. Falsos evangelhos, falsas doutrinas, falsos milagres, falsos deuses, falsos cristãos, falsos espíritos, falsos profetas, falsos apóstolos e falsos mestres. Existe uma enxurrada de escrituras. Se você quiser, manda um e-mail para mim, eu devolvo todas as escrituras. A gente vai ler uma ou duas, porque a teologia da prosperidade ela realmente é sedutora. E eu vou chegar lá, eu ainda vou dar um exemplo muito legal hoje. Vamos ler 2 Coríntios 11, 3, 6. A Bíblia fala o seguinte: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie de sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhe vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses super apóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente. Contudo, tenho conhecimento, de fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Paulo falando de 2 Coríntios 3, 6. Faço dele as minhas palavras hoje aqui. Eu acredito que nosso orgulho deve ser santo, e a gente de forma nenhuma se sentir menos do que qualquer coisa que fala na televisão, que você vê, ou que digam para você. Precisamos ter orgulho do cristianismo que temos. Atrás você vê uma Bíblia toda marcada, toda riscada. Depois eu vou comentar sobre essas Bíblias que a gente está vendo ao longo dos slides aqui.
Procure apresentar-se a Deus aprovado. Essa escritura em 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Conhecimento, ele é, em uma certa parte, tão saboroso, até mais saboroso, muito mais saboroso, do que simplesmente replicar o que você aprende. Base cristã. Próxima. Vocês conhecem esse símbolo aqui? Sim. Tem uma curiosidade. Alguém sabe de onde é que ele veio? Como ele surgiu? Mais ou menos, né? Não é muito comum, não tem na Bíblia, mas é uma tradição que fala que era um jeito dos cristãos mandar código para os soldados romanos. Então tinha um anagrama com as palavras Jesus Cristo, Filho de Deus. O anagrama dessas letras forma uma palavra em grego escrito... Desculpa meu grego, hoje eu não escrevi isso. Eu acho que pronuncia assim, irti, que significa peixe. Eu não sei como é que ele passava esses códigos, mas algum historiador, algum antropólogo achou isso daí. Então, e tem esse desenho, existe esse desenho em alguns lugares. Esse é um cristianismo que a gente conhece. Agora eu vou mostrar para vocês o cristianismo da teologia da prosperidade. Essa figura aí eu peguei de Romero Brito. É um peixe, todo decorado. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o que é sedutor e o que alimenta através de uma coisinha um pouco diferente, para ajudar o nosso cérebro a engatar aqui nesse domingo de manhã. Olha aí, eu estava pesquisando na internet. Imagina se você começa todas as segunda-feira do ano cachorro-quente com cebola, mostarda. Oh, meu Deus do céu. Próximo, terça-feira, coxinha. Olha que lindo. Realmente, né? Não é pecado comer, tá bom, gente? Não é pecado. Mas imagine que toda a terça-feira do ano, toda quarta-feira você vai comer pizza. Olha que queijo maravilhoso. Mas sabe o que vai acontecer com a gente, com o nosso coração? Bum! Você vai ter um treco. Você vai ter científico. A palavra treco é científico. Você vai ter um troço. Mas é sedutor. É sedutor. Você fica encantado com o que você vê na televisão. Mas você imagina que da quantidade de gente que nascer, 75% já está destinado a uma igreja pentecostal. Tem que pensar nisso, para a gente ter garra e não defender ou nem combater, mas pregar o nosso cristianismo, o cristianismo da Bíblia, com mais convicção. Mas aí você encontra, não talvez o que você quer, mas o que seu corpo precisa, mais saudável. A palavra de Deus, ela te nutre. Ela não é gordurosa nunca, jamais, não vai fazer mal. A Bíblia não veio para te empurrar para o brejo, para te encostar, para te mandar para o beleléu. Muita gente fala, vou te contar outra heresia. Fala assim, olha, mas você nunca pensou, Rubens, que se você abrir a Bíblia, e a pessoa lá está estudando, manuseando a Bíblia, e ela vai abrir a Bíblia bem na parte onde Judas está se suicidando, ela fala, Deus está revelando para mim que eu preciso me matar também. Eu falo, santa ignorância. Meus pais não eram cristãos, nem meu pai, nem meu amigo. Tem um amigo chamado Hadi. Ele era muçulmano. Tanto ele como eu, a gente começou a ler a Bíblia sozinho. A gente não teve, graças a Deus que a gente leu a Bíblia sozinho. Porque meus pais, depois que eu me tornei cristão, me expulsaram de casa. Tudo bem, ele também foi expulso de casa e do país. E veio para o Brasil. Ele era filho, ele era um príncipe lá, filho do rei de uma desses países muçulmanos extremos. E eu era filho do meu pai, pronto, acabou. Mas eu fui expulso de casa.
E daí? Eu li a Bíblia, não me matei, graças a Deus. Eu acho que a Bíblia salva mais do que mata. Acho que suicida tem dentro das igrejas, lendo a Bíblia. Dentro de igrejas perfeitinhas. Lendo a Bíblia, o cara, se ele tem um problema emocional, ele precisa de ajuda, de amigo, de apoio. Deus é balanceado, é equilibrado, busca o equilíbrio, sempre. E no final da noite, então Jesus declarou, João 6,35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. O pão é a comunhão que nós temos na Santa Ceia. O suco de uva representa o sangue que verteu de Cristo, mas também, neste caso e nesta escritura, ele fala que a tua crença vai sanar toda a sua sede. Mas não é a crença numa pessoa, é em Jesus. Eu poderia ficar horas pegando escritura, falando sobre dinheiro. Vocês sabem muito bem. Tem na internet também um monte de escrituras que falam sobre dinheiro, a gente acha. Mas sabe uma coisa? Eu penso na gravidade que é mais importante que isso, a gente não ter o orgulho da preciosidade que é a nossa Bíblia. As nossas aulas de sexta-feira, chegar aqui mais cedo para pegar uma aula de manhã. A igreja está em peso, pegando as aulas, se tiver de terça, se tiver de quinta, que eu não sei a grade como é que é aqui. Mas eu acho muito importante dos irmãos estarem juntos no repartir do pão, da comunhão. Acho que nós temos que ter mais encontros. Acredito que a gente precisa ser mais espiritual, falar de Deus entre nós. É muito importante cuidar uns dos outros, porque senão vem um mágico e cuida. Senão vem um filho de Satanás e cuida.